A mente pode ser um lugar de refúgio, mas também pode se tornar o cenário mais sombrio que existe. Quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, pensamentos escondidos começam a ganhar força, como se esperassem a escuridão para se revelar. É nesse instante que uma porta invisível se abre, e o que atravessa não são apenas lembranças ou preocupações do dia, mas sentimentos que se transformam em presenças quase palpáveis. A depressão não chega batendo a porta. Ela se infiltra em pequenos vazios, nos instantes em que nada parece ter sentido. A angústia se disfarça de inquietação, até se tornar uma corrente apertada, invisível, mas impossível de ignorar. E quando menos esperamos, aquilo que parecia apenas um estado de espírito começa a se manifestar de formas que desafiam a razão. Sombras que parecem se mover, vozes que sussurram quando o mundo está em silêncio, pesadelos que se repetem noite após noite. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Estamos enfrentando apenas os reflexos da nossa mente ou há algo além, observando, esperando, se alimentando desse vazio? O lado sombrio da mente não é apenas um conceito psicológico. É um território em que ciência e espiritualidade se encontram, onde o invisível ganha forma e onde cada um de nós pode se perder ou despertar para uma nova consciência sobre si mesmo. Nem sempre a escuridão começa de forma explícita. Muitas vezes ela surge em detalhes tão pequenos que parecem inofensivos. Um pensamento repetitivo, uma memória desconfortável, uma sensação de vazio que insiste em aparecer em momentos de calma. É nesse instante, quase imperceptível, que a mente abre uma porta silenciosa. Essa porta não se anuncia, não faz barulho, não mostra aviso. Ela simplesmente se escancara dentro de nós, permitindo que emoções adormecidas ganhem passagem. O que parecia apenas um leve incômodo começa a se transformar em questionamentos constantes. E esses questionamentos, quando não compreendidos, tornam-se sementes que crescem no escuro. O mais assustador é que muitas vezes não percebemos que já atravessamos esse limiar. Continuamos vivendo, falando, trabalhando, sorrindo, mas por dentro, um outro espaço já foi ativado. Um espaço de sombras internas, onde a lógica começa a perder força e o peso das emoções assume o controle. Essa porta silenciosa é o início de tudo. Quem não a reconhece a tempo, corre o risco de mergulhar em um território profundo, onde cada pensamento se torna uma ameaça e cada silêncio pode revelar algo que não sabemos nomear. A depressão não se apresenta com correntes visíveis ou grades de ferro, mas quem a carrega sente como se estivesse preso em uma cela sem janelas. É um peso que não pode ser medido, mas que paralisa cada gesto, cada pensamento, cada tentativa de seguir em frente. Por fora, tudo pode parecer normal. Por dentro, cada respiração se torna um esforço para não desmoronar. Esse peso é invisível aos olhos alheios, e justamente por isso se torna ainda mais cruel. Ninguém enxerga a luta constante, o esforço silencioso para levantar da cama, o cansaço profundo que não tem explicação. Quem observa de fora acredita em preguiça, em fraqueza, em drama exagerado. Quem sente por dentro sabe que é como carregar toneladas de silêncio nos ombros. Esse fardo não apenas rouba a energia vital, mas distorce a percepção do mundo. As cores ficam mais opacas, os sons mais distantes, os dias mais longos. E no meio dessa prisão invisível, cresce a sensação de isolamento. Afinal, como explicar algo que ninguém pode ver, mas que consome tudo por dentro? Esse peso oculto é a marca de um inimigo silencioso. Ele não grita, não sangra, não aparece em exames, mas é capaz de apagar a vontade de viver, pouco a pouco, até restar apenas a sensação de vazio. A angústia não é apenas um sentimento passageiro, é uma corrente que se forma por dentro e que limita cada movimento mental. Não tem elo de metal, mas aprisiona do mesmo jeito, reduzindo o espaço entre você e o mundo
até restar apenas uma passagem estreita para respirar. Ela altera a percepção. O futuro encurta, o presente pesa, o passado reaparece com culpa. O corpo responde com tensão constante, o peito aperta, a respiração fica curta, como se cada instante exigisse esforço extra para existir. Essa corrente interna se alimenta de pequenas derrotas e de pensamentos que repetem o mesmo roteiro negativo. Aos poucos, decisões simples viram montanhas. Afeto parece distante, e confiar torna-se risco. A sensação é de estar sempre perto do limite, embora por fora tudo pareça contido. A angústia transforma a urgência emocional em rotina, e essa rotina, por sua vez, torna normal o estado de sufocamento. Quando a corrente se estreita ainda mais, ela começa a moldar a fala interna, e o que era sensação vira mensagem constante. É nesse ponto que perguntas se tornam acusações, e a cabeça passa a discutir consigo mesma em tom de condenação. E se a angústia já controla o ritmo dos seus pensamentos, a próxima etapa é ouvir o que esses pensamentos dizem em voz quase própria. Quando a mente se encontra exausta, os pensamentos deixam de ser apenas pensamentos e começam a soar como vozes. No início, são fragmentos soltos, frases rápidas, críticas internas, lembranças que se repetem. Com o tempo, essas vozes ganham tom, ritmo, insistência, como se não viessem mais de dentro, mas de um lugar estranho, impossível de localizar. No silêncio da madrugada, quando o mundo parece adormecer, elas se tornam mais nítidas. Podem sussurrar culpas antigas, reforçar medos atuais, ou até criar histórias que jamais aconteceram, mas que se sentem reais demais para serem ignoradas. É nesse ponto que muitos se perguntam: são apenas ecos da mente cansada, ou algo externo encontrou brecha para se manifestar? Essas vozes não gritam, não forçam. Elas se infiltram com calma, minando a confiança, distorcendo a percepção, corroendo a certeza do que é realidade e do que não passa de ilusão. O perigo está no hábito. Quanto mais tempo permanecem, mais naturais parecem, até que já não há silêncio sem elas. E quando o descanso se torna impossível e a noite se alonga, as vozes não apenas ocupam a mente desperta, mas atravessam o sono. É aí que o território dos sonhos começa a se tornar um labirinto em que escapar já não é simples. À noite, quando tudo parece calmo, a mente continua ativa, mas agora em um território sem regras claras. Pesadelos recorrentes se tornam caminhos sinuosos de um labirinto interno, onde cada curva reflete medos, traumas e ansiedades que foram ignorados durante o dia. O que parecia distante, agora se apresenta em imagens vívidas, cenários que desafiam a lógica e sensações que permanecem mesmo após acordar. Os sonhos sombrios não são apenas episódios isolados. Eles reforçam a percepção de perigo, criando um ciclo em que a mente desperta se sente mais vulnerável, e a noite seguinte torna-se um prolongamento desse estado. Cada repetição intensifica a sensação de estar preso, incapaz de escapar de uma realidade que mistura o consciente e o inconsciente. No labirinto dos sonhos, não há guias nem mapas. Cada corredor pode revelar lembranças dolorosas, sombras que se movem sozinhas ou vozes que ecoam de forma distorcida. E mesmo ao despertar, as marcas permanecem. Inquietação, fadiga, uma sensação de alerta constante, como se algo estivesse à espreita, esperando o próximo momento de fragilidade. Esse território revela que o lado sombrio da mente não descansa e que o silêncio da noite é apenas o palco onde ele se manifesta de forma mais intensa. Em determinados momentos, o que deveria permanecer abstrato na mente começa a se manifestar de formas perceptíveis. Um som sem fonte, uma sombra que se move à periferia da visão, uma sensação de ser observado mesmo sozinho. A linha entre o que é psicológico e o que é externo se torna difusa, e a mente tenta dar sentido a tudo, criando explicações ou mergulhando no medo. Essas manifestações não são apenas alucinações isoladas. Elas surgem como respostas intensas de uma mente sobrecarregada,
refletindo traumas, ansiedades e sentimentos reprimidos. Cada percepção ganha densidade, transformando pensamentos e emoções em experiências quase físicas. É como se o medo interno precisasse de uma forma externa para existir plenamente, consolidando-se no espaço que o indivíduo ocupa. À medida que a consciência tenta racionalizar, essas experiências podem parecer impossíveis de ignorar. Elas testam a percepção, fazem questionar a realidade e abrem portas para interpretações espirituais. A sensação de vulnerabilidade cresce, e a presença do invisível se torna um lembrete constante de que nem tudo dentro ou fora de nós pode ser controlado. Quando tentamos entender esses fenômenos, nos deparamos com um dilema. A ciência busca explicações racionais, mensuráveis e reproduzíveis, enquanto a espiritualidade interpreta sinais, presenças e intuições como algo além da matéria. A mente em sofrimento se encontra exatamente nesse ponto, entre o que pode ser estudado e o que desafia qualquer lógica. Muitas vezes, pesquisas mostram que alucinações, sonhos vívidos ou vozes internas podem ser respostas neurológicas a estresse, privação de sono ou traumas. Mas a intensidade da experiência, a sensação de realidade e o impacto emocional que provocam vão além do que simples fórmulas conseguem explicar. É nesse espaço que surgem dúvidas profundas. Somos apenas máquinas biológicas ou há algo mais, invisível, atuando dentro e ao redor de nós? O abismo se torna ainda mais intenso quando percebemos que cada tentativa de racionalizar não apaga a experiência de quem sente. A ciência pode explicar os mecanismos, mas não pode apagar a sensação de ser observado, de ser perseguido pelos próprios pensamentos, ou de enfrentar sombras que parecem ter vontade própria. Nesse ponto, mente e espírito se encontram, e a linha que separa a realidade e percepção se torna tênue, provocando reflexão e desconforto profundo. No fim, tudo se resume a ecos que carregamos em silêncio. Cada sombra, cada voz interna, cada pesadelo é um reflexo de algo que já existia dentro de nós, esperando para ser reconhecido. O lado sombrio da mente não é uma ameaça externa, mas uma parte de nós que insiste em ser vista, sentida e compreendida. Reconhecer esse eco exige coragem. É necessário encarar medos que pareciam impossíveis, sentimentos que pareciam insuportáveis e pensamentos que nos consumiam sem aviso. Mas é nesse confronto que reside a possibilidade de transformação. Quanto mais nos aprofundamos, mais entendemos os limites da nossa própria percepção e mais aprendemos a distinguir o que pertence à mente e o que se manifesta além dela. Aceitar o eco final é compreender que a sobrevivência não vem da fuga, mas da consciência do que nos habita. É entender que a escuridão interna não precisa nos destruir, mas pode nos ensinar sobre nossos limites, sobre nossa força e sobre a profundidade de nossa própria existência. E quando olhamos para dentro sem medo, percebemos que o lado sombrio da mente pode se tornar o portal para uma clareza maior, para a autoconsciência e para a transformação definitiva. A mente pode ser o lugar mais sombrio que conhecemos, mas também é onde começa a nossa transformação. Cada sombra que enfrentamos, cada voz interna que escutamos e cada medo que encaramos revela algo profundo sobre quem realmente somos. Não se trata de fugir da escuridão, mas de entendê-la, reconhecê-la e aprender com ela. Quando começamos a enxergar o que está escondido dentro de nós, a escuridão deixa de ser apenas um inimigo e se torna um guia silencioso. Um guia que nos mostra nossos limites, nossa força e o poder de nos reconstruirmos. O lado sombrio da mente não é o fim da história. Ele é o começo de uma jornada, uma oportunidade de clareza, autoconsciência e crescimento que ninguém mais pode nos tirar. Se você sentiu isso, se percebeu ecos do seu próprio interior, lembre-se, enfrentar a própria mente é o
Primeiro passo para transformar o invisível em força.